o senhor recebeu no Congresso Nacional a PEC, né? Viu chegar no Congresso a PEC, o projeto de emenda constitucional que o governo fez, que foi elaborado pelo ministro Lewandowski, enviado ao presidente Lula, e que, depois de alguma relutância, o presidente manda ao Congresso. Como é que o senhor vê esse projeto? O que o senhor pode nos dizer de dentro da casa sobre a viabilidade desse projeto num curto prazo, e se o senhor acha de fato que ele pode alterar o jogo? Valfredão, como diria o nosso amigo, fala um pouquinho o projeto, o que ele trata. Basicamente, enfim, é um projeto de autoria do Ministério da Justiça, do ministro Ricardo Lewandowski, que tem, o princípio básico é entender que as organizações criminosas não são um fenômeno local, não são um fenômeno estadual ou municipal, mas sim um fenômeno nacional. Essas organizações operam no país inteiro e do país para outros países. E que, portanto, a se permanecer a distribuição, a prevalecer a distribuição constitucional das competências para investigar e coibir esses crimes, nós não vamos conseguir, por meio dessa desarticulação das polícias dos estados, não vamos conseguir coibir o crime organizado. Ou seja, o estado de São Paulo, o estado de Goiás, o estado do Espírito Santo, Mato Grosso, Amazonas, sem uma concertação entre esses estados todos, por meio de uma autoridade nacional, né, com competência nacional, nós não vamos conseguir. Obviamente, a PEC vai e começa-se uma série de negociações. O ministro Lewandowski conversou com os governadores, ouviu os governadores, atendeu pedidos. Enfim, de certa forma... Tem resistência. Há resistências e vai se desconfigurando aquele projeto inicial. Né? Muita gente preocupada com o fato da Polícia Federal ganhar muita musculatura, né? Os políticos se lembram da Polícia Federal batendo a sua porta às 5 horas da manhã no período da Lava Jato e de fato, a Polícia Federal foi um instrumento de demonização da política. É importante que a gente reconheça isso. Mas o fato é o seguinte: como é que o senhor vê essa PEC? Como é que o senhor vê se ela é viável? E se for viável, se sair do Congresso aprovado, ou algo parecido aprovado, vai ajudar a mudar a vida das pessoas? As pessoas vão ter mais segurança? A pesquisa que o IRI fez, junto com o IPESP, mostrou no ano passado que 41% das pessoas no interior se sentiam inseguras e 38% nas cidades. E que a segurança pública era o segundo motivo de maior preocupação dos brasileiros e brasileiras. Hoje é o primeiro motivo. O governo do presidente Lula e o Congresso Nacional serão capazes de alguma forma, dar algum alento ao povo, sob o ponto de vista do seu problema maior, que é hoje a segurança pública? Eu acho assim que todo projeto que envolve segurança pública, ele tem que ser debatido. Eu acho que tem que ser. O que falta, eu acho que no governo, é uma articulação maior de diálogo com o parlamento. Eu acho assim, uma crítica que eu faço aqui, se eu tiver, onde eu tiver oportunidade, assim eu farei, no sentido de ser construtivo, né? Eu acho que faltam mais os ministros percorrerem mais o Senado Federal, a Câmara dos Deputados. Tem coisas que você tem que ir olho no olho e falar: olha, é de fundamental importância a gente debater esse assunto, vamos debater. Não é simplesmente jogar ou lançar isso sem fazer essa articulação política. Esse, né? Corpo a corpo. Eu acho isso de fundamental importância. Não perca o fio, mas só diga sim ou não. O senhor acha que faltou essa conversa? Faltou essa conversa. Tá, eu acho que faltou essa conversa. Vou dar um exemplo. Eu vi pelos meios de comunicação, posso até depois confirmar isso, de decretos do Ministério da Justiça limitando a utilização de arma de fogo dentro dos presídios. Isso vai na contramão do que a população almeja. Como que isso comunica para a população? Você está comunicando o quê? Que você está, entre aspas, desarmando o policial que está ali num sistema prisional, e o que você está fazendo para coibir efetivamente crime organizado que está aí matando pessoas, que está tráfico de entorpecente, que a gente tem que agir de forma contundente. Então eu acho que o que falta é esse diálogo mais permanente, mais próximo. Não adianta, porque essa modificação ela vai envolver muitos interesses. É óbvio que os governadores eles vão ficar com receio da autonomia
das polícias estaduais, porque você tem uma competência constitucional prevista no artigo O senhor está me 144. dizendo, não perca o fio, mas o senhor está me dizendo que eu criei no rádio uma vinhetinha que chama Pirulitos para a Extrema-Direita, né? E tem até uma musiquinha do Carequinha. Pirulitos para a Eu não quero Extrema-Direita. chupar esse pirulitinho. Então, você lança coisas que são pirulitinhos para a extrema-direita. A extrema-direita se diverte. Uhum. O senhor está me dizendo que tem muito pirulitinho sendo dado para a extrema-direita, assim, meio de graça. Tá? Toma aqui, toma a pauta. A pauta aqui está pronta. Demos a pauta para vocês. Perfeito. Eu acredito que sim, porque se você pega no artigo 144 da Constituição Federal, ela fala lá, a segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. E aí ela vem elencar ali as funções das polícias. Então, quando você põe lá, Polícia Civil responsável pela apuração de infração penal e respectiva autoria, e que você altera essa competência para que a Polícia Federal possa avocar essa competência na apuração, isso vai envolver interesses institucionais, seja das polícias militar, ou polícia federal, ou polícia civil e atuação dos governos. Então, por isso que eu acho que quando você tem um tema sensível que é a segurança pública, que envolve governos, que envolve instituições de segurança pública, sem você fazer esse debate muito mais próximo com o parlamento, eu não sei qual é o terreno que você vai encontrar. São 9 senadores do PT? Quantos são? 10. 10 senadores do PT. Com o Randolph, eu acho que hoje são 10. 10. Que aqui esteve. Que aqui esteve. O senhor foi chamado em algum momento antes da apresentação? Não, nenhum momento. Aí é ruim, né? Nenhum momento. Muito ruim. Eu me lembro a época da aprovação da reforma tributária, que o ministro Haddad foi ao Congresso e fez um trabalho de corpo a corpo. Perfeito. Me lembro, não de ver em loco, mas de ver pela TV, pela TV aberta, todo mundo falando que o Haddad foi para o Congresso e conversou com todos os senadores, deputados, um por um, explicou, tirou dúvidas, se manifestou em comissões e aí por diante, né? E isso não está acontecendo na PEC? Não, que eu saiba, pelo menos eu não tenha participado, eu não tenho visto isso não. Eu acho que a gente tem, por exemplo, você tem a Comissão de Segurança Pública do Senado, que ela está permeada por parlamentares, por senadores de direita e extrema-direita. Então, o que vai ver por aí? O que vai ser aprovado por aí? Os exemplos eu já dei aqui, né? Aumento de pena de estelionato, furto de cabo de energia, extração compulsória de material genético e assim sucessivamente. O que pode vir a mais nessas comissões é que me preocupa. Se você não faz, se o governo não fizer, se a gente não fizer um debate, o campo progressista não fizer um debate mais responsável e sair daquela com todo respeito, eu amo a academia, amo a ciência do direito penal, mas a gente tem que botar efetivamente o pé no chão. Ou como que a população está no estado de vulnerabilidade, sendo vilipendiada num direito constitucional que é a segurança pública como direito de todos, dever do Estado. Então não tem como se a gente não dialoga com a população para dar para ela isso. Por que a população tem essa ânsia de bandido bom e bandido morto, de que tem que armar, tem que porque matar? Ela está sofrendo. Porque ela está sofrendo. Ela se sente vulnerável, claro. Então ela vê a ausência ou a ineficiência do Estado, ou um Estado paralelo, porque quem está tomando conta do Estado na vida dessas pessoas, nos bolsões de pobreza, não é o Estado de direito, é um Estado paralelo. Hoje mataram um transeunte no Parque do Povo... Mataram primeiro para depois roubar. Então, mataram primeiro. Então eu acho que a gente tem que dialogar mais de forma mais clara com isso. Eu vou falar, eu fui autor de um projeto de lei que talvez vocês possam ficar assim, mas é porque eu trabalhei em unidade de internação com adolescente em conflito com a lei. Eles não têm direito a porte de arma. Cara, o governo Bolsonaro proliferou a arma para todo mundo. Para grileiro, para fazendeiro, para jornalista, com todo respeito ao jornalista. Sim, sempre a jornalista também, achando que a melhor maneira que o jornalista se defender era ficar armado. Só se fosse defender dele. Tiro na fonte. Sim, mas aí não dá para agente socioeducativo, não, desarma IBAMA, FUNAI e ICMBio, que estão lá no meio da floresta.
Olha o que aconteceu com Dom Felipe, né? Com Bruno. Sim. E quer dizer, você arma a população e desarma as instituições. Então, acho que a gente tem que tratar com responsabilidade esse tema, mas com o pé no chão. Não é simplesmente falando que eu não posso debater aumento de período de internação com adolescente de conflito com a lei. Por que eu não posso debater o período de internação? E por que o senhor acha que que essa gente acha que não pode? Como é que é? Porque assim, pelo que eu entendi, o senhor não teve, me corrija se estiver errado, o senhor não teve, aliás, acho que nem o Valfrido aqui, não teve aquela distorção essencial na infância, ser militante de esquerda lá desde criancinha, né? Depois, no caso do Valfrido, jovem que teve adesão a determinados... O senhor não foi um militante de esquerda na juventude, foi? Não. Olha, por incrível que pareça, eu já falei isso dentro do PT, eu falo assim, olha, eu acho que eu sou muito mais petista do que muitos petistas, porque eu lembro que quando eu tinha 18 anos, eu desenhei, pintei uma estrela vermelha do PT com a caneta Bic, na camiseta Hering, e fui barrado na sessão eleitoral. Então eu sempre assim... Tinha uns parlamentares no Espírito Santo que era de esquerda, que eu sempre votava, que eu estava lá, poxa, o Partido dos Trabalhadores... Mas o senhor não pertenceu a uma corrente, a um grupo? Nunca entrei no partido. Não foi um militante? Não. De direito, não. Eu acho que eu era de fato. De fato. Era assim, a minha atuação era sempre nesse sentido, sempre votando nesse campo, né? Então, eu, por exemplo, quando eu falo assim, poxa, quais são os programas sociais? Eles foram de fundamental importância para a população mais vulnerável. Você não vai lá no ProUni, o Pronatec, o ProJovem, Minha Casa Minha Vida, SISU, SAMU, Luz para Todos, Brasil Sorridente, quantos programas que efetivamente, para tentar dar um pouco de dignidade à população, isso vem do campo progressista. Né? Me perdoe, eu falei esses dias para irmãos meus de direita, eu falei assim, olha, com todo respeito, você já viu parlamentar de direita, extrema-direita, indo para as ruas pedindo direito dos professores, direito de trabalhadores, defendendo direitos humanos, povos indígenas, meio ambiente, mulheres, pretos, população LGBT, você nunca vai ver. Mas fica numa obsessão para atentar contra a democracia, para atentar contra o Supremo Tribunal Federal. Eu morro defendendo o Supremo, tá? Você me perdoe, eu estou falando isso porque o comportamento do Supremo Tribunal Federal foi de fundamental importância. As pessoas têm que entender que não tem como. E a Suprema Corte ela tem um papel que ele é contra-majoritário. Eu exerço um poder que é majoritário. O Supremo não, ele tem um papel que é representativo. Quando nós não legislamos, ele que está ali para aplicar o direito. Ele tem um papel contra-majoritário de invalidar leis quando são levadas por vício, por inconstitucionalidade. Né? Ele tem um papel iluminista de empurrar a história por ramo certo. Eu lembro que a Suprema Corte dos Estados Unidos, quando aboliu a segregação de crianças negras em escola pública, ela foi uma decisão contra-majoritária e uma decisão iluminista. A Suprema Corte de Israel, quando aboliu a tortura em qualquer hipótese, inclusive os condenados por terrorismo, foi uma decisão iluminista. Da África do Sul, quando aboliu a pena de morte, também foi. E no Brasil, quando aqueceu o casamento entre pessoas do mesmo sexo, também foi uma decisão iluminista. Então, as pessoas têm que entender que ali a função da Suprema Corte é contra-majoritária, é representativo, é iluminista. Então, ele está ali como guardião da Constituição Federal para assegurar todos os direitos, porque numa democracia é um governo da maioria, mas em respeito ao direito das minorias. A afirmação negativa, claro. ela garante claro. Aqueles que não pertencem. Claro. E quando se diz contra-majoritário, ainda que a maioria queira... Ainda que vai ter que... Não é assim. Não se é contra a lei... se é contra a lei, não importa que a maioria queira. A maioria quer degolar alguém. Não pode. Não pode. E esse papel, aliás, é mal compreendido nos Estados Unidos. O Elon Musk, quando ele resolveu lançar a caça aos juízes, né? Que ele disse? Eles não foram eleitos. O presidente foi eleito. E, portanto, o eleito é ele. Ele faz, embora alguns juízes sejam eleitos nos Estados Unidos, né? Coisa estranha. Mas quem foi eleito foi o presidente e, portanto, o presidente pode mandar porque ele representa a maioria. Quando o papel da justiça, lá ou aqui, mas aqui é mais claro isso, é justamente dizer, olha, eu lamento, ainda que se queira, não pode. Não pode. Né? Agora, o que me preocupa é essa criminalização
que está atingindo a população com relação ao Supremo Tribunal Federal. Sim, porque sim. isso é muito grave, né? Quando você começa a atingir, chegar a alcançar a população essa percepção de criminalizar um poder, eu acho que o pior momento dentro de uma democracia é quando você deixa germinar um espírito déspota dentro dessa democracia. Por isso que na extrema-direita é comum ele querer enfraquecer as instituições. Porque você centraliza o poder na mão de um regime totalitário, vamos dizer assim, né? Como que as democracias morrem? Efetivamente, quando você enfraquece as instituições de controle. Né? Então, quando você ataca o Supremo, quando você ataca o Congresso, você quer ungir uma pessoa... Diminui os centros defletores de decisão. Então, mas isso me preocupa, quando essa fala chega na população. Uma ocasião, eu ando muito de Uber. Uma ocasião eu estava no Espírito Santo e um motorista de Uber novo começou a falar mal da Universidade Federal do Espírito Santo, da UFES. A única universidade que nós temos. A única possibilidade de um filho de um pobre entrar. A única. E aquele motorista de Uber ali, sem direito nenhum, falando mal da única universidade. Como que aquele discurso anti-universidade está chegando lá na ponta da população que mais precisa? Isso me assusta. Isso me preocupa. Eu não vou falar nomes, mas passando por uma experiência parecida. Você sabe que eu moro perto de uma faculdade privada caríssima, né? E aí, quando eu passei o Uber tal, o cara disse assim, aí, ó. Ele fez assim pra mim, aí, ó. Eu tô cheio de comunista ali. Eu disse, aqui, meu filho. Definitivamente. Aqui não, né? Não, ninguém paga tudo que eles cobram para ser comunista. Definitivamente não. O que eu tô um pouco até indignado, né? É que eu acho que o PT, as esquerdas, os progressistas, tem na sua figura uma figura realmente extraordinária. Eu vou dizer por quê. O senhor foi eleito na safra de 2018. Foi. Que foi quando o Brasil... No bolsonarismo foi toma quando o poder. houve a virada de chave ali, muita coisa. Depois reiterada em 2022. Mas ali, né, um homem gay se elege numa jornada em que o Congresso foi para a extrema-direita, né? Uhum. Alguma coisa o senhor acertou no discurso ali, que o senhor conseguiu enfrentar essa voragem que levou tudo para a extrema-direita, né? Aí o senhor vai para o Senado, o senhor é respeitado, o senhor leva adiante a pauta, o senhor trata das questões de segurança pública. E eu estou querendo saber por que é que a esquerda não está querendo ouvir. Eu também estou, né? Eu acho. Mas o senhor deve ter alguma hipótese. Eu não sei. Eu não consigo entender isso, porque eu já falei inúmeras vezes. Eu era líder do PT no Senado. Tipo assim, a homofobia não é isso, eu descarto. Eu não acho que seja isso. Não. Eu acho que é o tema em si. Tipo assim. Não queremos falar de segurança pública. Eu acho que esse é o grande problema. Se você não quer falar, falam. E falam da pior forma.